Boa noite a todos. Então, o nosso tema desta noite, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. E o tema é as 4 estradas que nos levam a Jesus, possibilitando-nos a realizar a nossa viagem interior. Na semana passada, então, já foi trabalhada a primeira estrada, que é a estrada de Damasco, e hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre a estrada de Jerusalém. Então, no contexto do Espiritismo, a estrada de Jerusalém, ela não se refere a uma via literal, mas sim a um simbolismo profundo da jornada espiritual, da humildade e da caridade cristã. Quando falamos da estrada de Jerusalém, não estamos falando apenas de um caminho cheio de terra e de pedra. Essa estrada, ela fez parte da vida de muitas pessoas. Por ela passaram soldados voltando da guerra, exércitos que invadiram a cidade, peregrinos cheios de fé indo às festas religiosas. Foi por essa estrada também que Maria, aflita, procurou por Jesus, ainda menino. Foi nessa estrada também que pessoas cantavam, louvavam a Deus e seguiam com esperança no coração. Essa estrada, ela viu dor, viu medo, alegria e fé. E é por isso que ela se torna tão importante e um símbolo na nossa própria vida. A estrada de Jerusalém, ela também guarda um momento muito importante na vida do nosso Mestre Jesus. Foi por esse caminho que ele chegou à cidade ainda menino, com apenas 12 anos. E foi ali em Jerusalém, no templo, que Jesus permaneceu dialogando com os doutores da lei, demonstrando uma sabedoria que já surpreendia a todos. O significado da estrada de Jerusalém na doutrina espírita, ele pode ser entendido através de várias passagens e interpretações. E uma dessas passagens, muito conhecida por todos nós, é a parábola do bom samaritano. E a parábola dizia assim: Jesus, ele conta que um homem ele seguia a viagem e no caminho ele foi assaltado. Foi ferido, espancado e deixado quase sem vida à beira da estrada. Algum tempo depois, passou por ali um sacerdote. Ele viu o homem ferido, mas não parou para ajudar. Em seguida, passou um levita, alguém que era ligado ao serviço religioso da igreja, conhecedor da lei. Também viu o homem caído, mas seguiu adiante. Mais tarde, passou um samaritano, um homem que era considerado estrangeiro, visto com desprezo naquela época. Alguém que não fazia parte do serviço religioso da igreja. Mas foi justamente ele quem parou. Aproximou-se do homem ferido, cuidou das suas feridas, colocou o homem sobre seu animal e levou a uma hospedaria. E assumiu a responsabilidade pela sua recuperação. E Jesus, ele encerra esta parábola com uma pergunta muito simples e profunda. Quem foi o próximo daquele homem? A partir dessa história, que é aparentemente simples, somos convidados a refletir sobre nossas atitudes, nossas escolhas e a nossa forma de agir no mundo. Jesus, ele conta que esse homem descia de Jerusalém a Jericó. E esse detalhe não é um detalhe por acaso.
Jerusalém representava o centro religioso, o estado espiritual mais elevado da alma. Jericó ficava numa região mais baixa, mais próxima do deserto, simbolizando a experiência no mundo material. E o texto da parábola, ele é muito claro ao dizer que o homem descia, porque essa descida, ela representa o espírito que entra na experiência da vida material, sujeito às provas, às dificuldades e às quedas naturais da encarnação. E isso fica muito claro quando a gente olha para a nossa própria vida. Por exemplo, quando estamos vivendo um momento de mais equilíbrio interior, com pensamentos mais tranquilos, atitudes mais serenas, com boa intenção. Mas aos poucos, vamos nos deixando levar pela irritação, pelo orgulho ou pela impaciência. É como se a gente estivesse descendo essa estrada. E ao descer, ficamos mais vulneráveis aos desequilíbrios. Outras vezes, começamos o dia com bons propósitos, agir com calma, respeitar o outro, manter a serenidade. Mas a correria, o estresse e o cansaço do nosso dia a dia vão nos afastando desse ideal. Quando nós perdemos a nossa vigilância interior, ficamos mais expostos aos conflitos. Essa é, muitas vezes, a estrada entre Jerusalém e Jericó na nossa vida cotidiana. Há também momentos em que essa descida aparece nas escolhas que fazemos. Sabemos o que é certo, mas optamos pelo mais fácil, pelo mais cômodo, pelo que beneficia apenas a nós mesmos, sem se importar com o nosso irmão. Não como uma condenação, mas como um reflexo da nossa condição de espírito ainda em aprendizado. E ainda existem fases na nossa vida que ela mesma nos conduz por caminhos difíceis. Uma perda, uma decepção, um problema inesperado. Nesse momento, ficamos mais sensíveis, mais frágeis. O homem ferido da parábola, ele representa exatamente o espírito em prova, que ele está precisando de amparo. Nesse caminho, o homem ele foi assaltado, ferido e deixado à margem da estrada. E isso nos ensina que todos nós, em algum momento da nossa vida, ficamos vulneráveis. Todos nós estamos sujeitos às dores, aos desequilíbrios e aos desafios da nossa existência. Ao longo da narrativa, passam pelo homem ferido um sacerdote e um levita. O levita era alguém responsável pelos serviços do templo religioso. Ele era conhecedor da lei, participante ativo da vida religiosa na época. Mas apesar do conhecimento que ele tinha e da posição que ele ocupava, ele seguiu adiante. Ele não parou para ajudar. E aqui vem uma reflexão muito importante para todos nós. O conhecimento moral, ele não é necessariamente a vivência moral. Por quê? Saber o que é correto não significa automaticamente que estamos praticando bem. A verdadeira transformação, ela acontece quando o conhecimento
ele se transforma em atitude. E esse homem ferido, ele simboliza todos aqueles que em algum momento também precisam do nosso auxílio na nossa vida. Essa pessoa pode ser alguém que sofre uma dor silenciosa, alguém em dificuldade material, alguém emocionalmente fragilizado, alguém que apenas precisa de escuta, atenção e o respeito. Muitas vezes essas pessoas, elas estão à nossa frente no nosso dia a dia. Mas assim como na parábola, a gente não ajuda elas. Seguimos apressados, envolvidos com os nossos compromissos, os justificamos ainda dizendo que não é da nossa responsabilidade. Quando o sacerdote e o levita, eles passam adiante, Jesus ele não está condenando as pessoas, mas ele está nos convidando a refletir sobre quantas vezes a gente vê a dor do nosso irmão, a necessidade do nosso irmão e escolhe não agir. Isso acontece quando sabemos que poderíamos ajudar, mas preferimos não nos envolver. Ou achamos ainda que alguém vai fazer isso no nosso lugar. E em seguida, surge o samaritano. E Jesus, ele de uma forma muito sábia, ele quebra com todas as nossas expectativas. O samaritano, ele era visto como alguém à margem, considerado impuro pelos padrões da época. Mas é ele quem para, é ele quem se aproxima e é ele quem cuida. O samaritano, ele não perguntou quem que era o homem ferido, não investigou as suas crenças, não questionou se merecia ajuda. Ele simplesmente agiu e ajudou. E isso nos ensina que a verdadeira caridade, ela nasce da sensibilidade moral, não da posição social, não do título religioso e não da aparência exterior. O samaritano, ele representa aquele que pratica o bem da forma mais espontânea, sem esperar reconhecimento, sem exigir retribuição e sem fazer perguntas. Ele ajuda porque sente que isso é o correto a se fazer. O samaritano, ele não age movido por uma obrigação religiosa, mas por uma sensibilidade moral. A verdadeira caridade, ela não espera aplausos. Ela nasce de um coração que já compreendeu a lei de amor, justiça e caridade. Quando Jesus ele entrou em Jerusalém, ele poderia ter escolhido muitas formas de se apresentar. Poderia ter chegado com honras, com poder, com demonstrações de autoridade. Mas ele entrou de maneira simples, humilde, montado em um jumento, cercado pelo povo comum. Nada nesse gesto de Jesus foi por acaso. Essa entrada dele nos ensina uma lição muito profunda de humildade verdadeira do nosso Mestre. Jesus, ele nos mostra que a grandeza espiritual, ela não se manifesta pelo orgulho, pela imposição ou pelo poder exterior, mas pela simplicidade, pela coerência moral e pelo amor vivido em silêncio. Ele não precisava provar quem que ele era.
Jesus, a sua autoridade vinha do exemplo. Na visão espírita, a humildade não é se diminuir, nem se anular, nem aceitar injustiças passivamente. A humildade, ela é consciência do nosso próprio lugar perante as leis divinas. É saber que ainda estamos em aprendizado. É reconhecer que ninguém é melhor do que ninguém, superior ao nosso irmão, no processo de evolução. E Jesus, ele sendo um espírito de elevadíssima condição, ele se apresentou de uma forma muito simples, para nos ensinar que quanto mais elevado for o espírito, mais simples deve se tornar os seus gestos. E essa cena de Jesus, ela nos convida a refletir sobre nossas próprias atitudes. Quantas vezes buscamos o reconhecimento? Quantas vezes queremos ser vistos, elogiados ou valorizados? A entrada de Jesus em Jerusalém, ele nos mostra que o verdadeiro valor não está na aparência, mas na intenção do coração. A humildade, ela abre caminho para a caridade. E a caridade, ela é uma das expressões mais puras de amor. Nesse sentido, humildade é um passo indispensável na nossa jornada de regeneração moral do espírito. Sem humildade, nós não reconhecemos os nossos erros. Sem humildade, não aceitamos o aprendizado da dor. Sem humildade, não conseguimos praticar o amor em sua forma mais pura. Quando Jesus ele entrou em Jerusalém, com humildade, ele nos ensinou que a verdadeira elevação do espírito não se revela nas aparências, mas na simplicidade das atitudes, no respeito ao outro e na coerência entre o que se ensina e o que se vive. E ao contemplar Jerusalém, após a sua entrada na cidade, o Evangelho nos relata que Jesus chora e pronuncia uma frase profunda, que diz assim: Ah, Jerusalém, se tu compreendesses o que te traz a paz. Esse choro de Jesus não foi um sinal de fraqueza, nem de desalento. Esse choro de Jesus expressa o amor lúcido, a consciência elevada e a profunda compaixão do Mestre. Jesus, ele não chorava por si mesmo. Ele conhecia a sua missão e aceitava com serenidade o caminho que lhe aguardava. Jesus chorava por Jerusalém. Mas e quais eram as razões desse choro de Jesus? Uma das razões do choro de Jesus era a rejeição do Messias. Jesus, ele percebia que muitas pessoas ouviam as suas palavras, mas poucos estavam dispostos a vivê-las. Eles esperavam um Messias político, um libertador externo e não um guia moral que convidava a todos para a transformação moral. A rejeição, ela não vinha da ignorância do povo, mas da resistência à mudança íntima.
Outra razão do choro de Jesus era a cegueira espiritual. Jerusalém possuía o conhecimento religioso, mas faltava a vivência moral. Conheciam a lei, mas ainda resistiam à humildade, à caridade e ao amor. Essa cegueira espiritual fazia com que o povo acreditasse que a paz ela viria do poder ou da imposição. Mas Jesus ensinava que a paz verdadeira ela nasce da transformação do nosso coração. Outra razão do choro de Jesus era da profecia de destruição. Como o espírito elevado que Jesus foi, ele via as consequências das escolhas daquele povo, consequências morais. Ele sabia que o orgulho, a violência e a intolerância conduziriam a sofrimentos coletivos. O choro de Jesus é o lamento amoroso de quem vê a dor se aproximar e sabe que ela poderia ter sido evitada pela regeneração moral. Outra razão do choro de Jesus é pela perda da verdadeira paz. Jerusalém carregava o nome da paz, mas havia se afastado dos seus princípios. Buscava segurança nas estruturas exteriores, no poder e na dominação. Quando a verdadeira paz, ela nasce da consciência tranquila. Essa distância entre o ideal conhecido e a prática vivida entristecia o nosso mestre. Outra razão do choro de Jesus era o desejo sincero de salvação. Acima de tudo, Jesus chorava porque amava. Seu choro, ele não condena, ele convida. É o desejo sincero de que a humanidade despertasse, de que compreendesse que ainda havia tempo e que o caminho do amor permanecia aberto. Quando Jesus diz: se tu compreendesses o que te traz a paz, ele nos ensina que a paz ela não se impõe, não se conquista pela força, mas se constrói pela vivência do bem. Esse choro de Jesus, ele ecoa até hoje e nos convida a olhar para a nossa própria caminhada espiritual. Na doutrina espírita, compreendemos que a vida ela não é um acontecimento isolado, mas parte de uma jornada contínua de evolução espiritual, marcada, sobretudo, pelo processo de regeneração moral. Regenerar-se moralmente não é tornar-se perfeito de imediato. É reconhecer os nossos limites, rever as nossas atitudes, corrigir os nossos rumos, substituir hábitos antigos por valores mais elevados. É um processo íntimo, gradual, feito de esforço diário. E nessa estrada da vida, nós não caminhamos sozinhos. Cada companheiro que encontramos pelo caminho é uma oportunidade de aprendizado, uma chance de exercitarmos a compreensão, a paciência, o respeito e a caridade. Às vezes, esse companheiro é alguém que nos acolhe e nos fortalece. Outras vezes, é justamente aquela pessoa que nos desafia, nos tira da zona de conforto
e que nos convida a trabalhar virtudes que ainda estamos aprendendo. Da mesma forma que cada obstáculo, cada dor ou dificuldade que surgem em nosso caminho não são punições, mas são oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Quantas vezes uma dificuldade nos ensinou a ter mais humildade? Quantas vezes uma dor nos fez repensar escolhas, valores e atitudes? Na doutrina espírita, compreendemos que a dor, ela educa, não castiga. Que a dor, ela orienta, ela não condena. E é assim, entre encontros e desafios, que o espírito ele segue avançando em sua jornada de regeneração moral. A paz que buscamos, ela não nasce fora de nós. Ela é uma consequência direta da regeneração moral do espírito. Enquanto mantivermos atitudes marcadas pelo orgulho, pelo egoísmo e pela intolerância, vamos viver em conflito. Mesmo que externamente tudo pareça tranquilo. À medida que o espírito ele se regenera, ele aprende a compreender mais, a perdoar com mais sinceridade e a agir com mais responsabilidade. E como consequência natural, a paz ela vai começar a se estabelecer. O nome Jerusalém significa cidade da paz. No Espiritismo, Jerusalém simboliza o destino final da nossa jornada espiritual, que é a conquista da paz interior, da harmonia e do equilíbrio da consciência. Essa paz não é algo externo, nem depende das circunstâncias da vida ou da ausência de problemas. Ela surge quando o espírito se alinha às leis divinas e a passa a viver de forma sincera os princípios de amor, justiça e caridade. Embora Jerusalém significasse cidade da paz, ela não vivia plenamente essa paz na sua realidade moral. Dessa contradição, a gente aprende algo muito importante para nós. O ideal que anunciamos nem sempre é o ideal que conseguimos viver. A humanidade, ela conhece os princípios elevados, mas ainda se encontra em processo de regeneração. A paz, ela é o destino, mas o caminho até ela exige muito esforço íntimo, transformação moral e perseverança. À medida que o espírito ele avança nesse processo de regeneração, ele se aproxima da harmonia com as leis divinas. E é isso que nós compreendemos como união com Deus. A sintonia da consciência com o bem, com o amor vivido nas nossas atitudes diárias, como ajudar alguém ou fazer uma prece pelo nosso irmão. Jesus, como um espírito mais elevado que já esteve entre nós, nos deixou um modelo de conduta. Não para ser admirado apenas, mas para ser compreendido e aplicado.
Seguir os ensinamentos de Jesus é aprender a amar mais, a julgar menos, a parar de criticar, invejar, caluniar e a servir melhor. E quanto mais o espírito ele vive esses ensinamentos, mais se aproxima da paz interior que Jerusalém simbolizava. Cada um de nós carrega dentro de si uma Jerusalém simbólica, um ideal de paz que queremos ter, mas que exige esforço íntimo, vigilância das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e transformação moral. A doutrina espírita, ela não nos cobra perfeição imediata. Ela nos convida ao progresso consciente, passo a passo, sem culpa, mas com responsabilidade, fazendo um pouquinho por dia, todos os dias. E ao final dessa reflexão, somos convidados então a compreender que a estrada da vida, ela é acima de tudo um caminho educativo. Cada experiência que temos é uma oportunidade. Cada dificuldade é um convite ao reajuste. Cada encontro é uma chance de aprendizado. E nessa caminhada, o Espiritismo, ele nos ensina que 3 valores são fundamentais para o nosso progresso espiritual: a humildade, a caridade e o amor. A humildade, ela nos ajuda a reconhecer os nossos limites, a aceitar que ainda estamos aprendendo e a compreender o outro com mais tolerância. A caridade, ela nos convida à ação, não apenas a caridade material, mas a caridade de olhar o nosso irmão que precisa de ajuda e ajudá-lo. A caridade de escutar as aflições do nosso irmão sem julgamento. A caridade de respeitar o espaço, o tempo e as escolhas do nosso irmão. A caridade de perdoar quando alguém nos faz mal. A caridade de compreender sobre o que levou a pessoa a tomar determinada atitude. E o amor, ele é a base de tudo. É ele que transforma o coração, aproxima os espíritos e harmoniza os caminhos. A paz, ela não é concedida por acaso. Ela é construída todos os dias. E a estrada de Jerusalém nos ensina que não basta chegar à cidade da paz. É preciso caminhar até ela com humildade, caridade e amor. Quando alinhamos as nossas atitudes com as leis divinas de amor, justiça e caridade, vivendo com mais humildade, praticando a caridade e cultivando o amor, a consciência ela vai encontrar o equilíbrio e a vida vai se harmonizar. Que possamos sair daqui hoje com mais paciência com nós mesmos, mais compreensão com o outro e mais disposição para o bem. Que cada um de nós, em sua jornada pessoal,
consiga transformar a própria estrada num caminho de aprendizado e construir dentro de si a verdadeira cidade da paz. Que assim seja.